Então, uma empresa que não tem olhar para a diversidade, ela está comprometendo a sua relevância, a sua capacidade de se perpetuar no mercado. E por que isso? E a diversidade e inclusão, ela traz criatividade, ela é um fator de atração de talentos, e a gente vive no Brasil uma deficiência enorme de qualificação profissional, e aí quando a gente olha no mercado e vê que 52% da população é formada por mulheres, não olhar para esse recorte, você está simplesmente abrindo mão de metade do potencial de talentos no mercado. Então, a gente fala em atração de talentos, a gente fala na retenção de talentos, porque o ambiente diverso e inclusivo é mais engajador, a gente fala na capacidade criativa, que com pessoas diferentes, ela se amplifica, fazendo também com que sua empresa não só se conecte melhor com os seus consumidores, com o seu público externo, mas também seja capaz de criar produtos e inovar os seus produtos para atender esses públicos. Então, a primeira coisa que as empresas precisam fazer é levar essa conscientização da importância da diversidade de gênero. E quando a gente olha para a mulher, e aí no Brasil eu faria 2 recortes, gênero e raça, porque mulher, nós somos 52% da população brasileira, e a raça, os negros fazem parte de 56% da população brasileira. Então, não dá mais para fechar os olhos e a gente se alavancar nos estereótipos existentes para não enxergar, para tornar esses 2 grupos que são majoritários, torná-los invisíveis no mundo corporativo. E aí a gente fala, bom, legal, a conscientização, está todo mundo falando do tema, a conscientização já está aí, qual o próximo passo? Aí as empresas precisam criar ferramentas e processos inclusivos. Os nossos processos de recrutamento não são inclusivos. Eu sou do mundo tech, e aí eu tenho um agravante, que eu tenho mais dificuldade de atrair mulheres para esse meu mundo, já desde a formação. Só 17% dos graduados em ciências da computação são mulheres. Então, a primeira pergunta, o que eu faço para pegar essa geração, essa garotada, essa meninada, e atrair mais jovens para esse mundo de exatas, porque hoje todo negócio é digital. Olha só, a gente está falando da Magalu. A Magalu é um negócio totalmente digital. E isso alavanca, empodera todo o negócio do Magazine Luiza. Então, nenhuma empresa hoje pode se dar o luxo de ficar distante da tecnologia. Então, todo profissional acaba sendo profissional de tecnologia. E a gente vê cada vez menos jovens interessados e cada vez menos mulheres interessadas. Então, a gente precisa fazer um esforço para atrair mais mulheres para áreas de exatas, principalmente, porque diminui a dor de empresas como a Microsoft, mas a gente precisa mostrar para essas mulheres que elas têm espaço para crescer. Porque eu também vejo muitas empresas que têm uma base numerosa de mulheres, e na medida que você vai subindo no topo da organização, você vê que não tem mulheres na alta gerência, não tem mulheres na diretoria, não tem mulheres presidente, não tem mulheres no board. Então, primeiro, conscientização, depois processos inclusivos, desde o recrutamento até a capacidade de retenção, porque não adianta recrutar se você não é inclusivo, você não retém. O grande tema, a gente fala de equidade, de pagamentos, garantir uma governança dentro da organização, onde a gente remunera por função e resultado, não por gênero, e aí também é uma transformação, porque a gente perpetua os erros. Você contrata uma mulher com um salário mais baixo, você vai perpetuar esse gap salarial. Essa questão que a gente falou um pouco de liderança, né, e ter diversidade, acho que nos mais altos cargos e até mesmo em conselhos, né, eu acho que é um grande desafio. E o que vocês enxergam de caminho aí, Rachel, começando por você? Como a Luísa muito bem disse, cotas. Cotas e conselhos, é isso. Porque existe uma necessidade de você treinar também os seus olhos, né? As empresas antes trabalhavam business e time. Obrigatoriamente, elas tiveram que colocar um terceiro ponto aqui, que chama-se pessoas. Então, não dá para colocar mais pessoas do mesmo. Você tem que colocar uma pluralidade para impulsionar a transformação, e só daí você consegue fazer a inovação. E o mais importante disso tudo é que o consumidor passou a prestar atenção. Então, não basta ser só um rótulo bacana, uma empresa bonita, uma empresa que oferece um super produto.
o consumidor quer saber o que tem dentro dessa empresa. E é aí que a gente tem que valorizar, é aí que a gente tem que retificar que mulher apoia a mulher e vai cobrar empresa que não traz mulher. Nós temos que nos posicionar, não de uma forma agressiva, mas de uma forma a requerer o nosso espaço. Então, isso é muito importante, Marta. E esta posição, e está tudo bem, aquelas que não querem essa posição, desde que seja escolha, não algo impositivo por uma sociedade que disse muito bem, que tem um propósito para a mulher, mas que não sabe ganhar dinheiro. Não é mais verdadeiro. Que oportunidade equitativa é essa que você está colocando no mercado? Então, sim, hoje eu recebo na minha consultoria, na RM Consulting, outros presidentes, né, fantástico para ouvir, inclusive o Guilherme, né, da XP, para ouvir como tratar essa equidade, como trazer para dentro de casa essa equidade. Outros grandes presidentes, eu posso citar aqui o Wesley, da JBS, que quer entender, ou presidente da Samar, presidente de outras empresas, Google, assim por diante, como fazer acontecer. Então, hoje, a minha consultoria ela é procurada pelo alto escalão para entender como internalizar, tanto no conselho quanto na alta liderança. Estar aberto, ter essa humildade de querer entender, se letrar para um processo, isso já coloca essas empresas na dianteira. Nós temos 3 tipos de empresas que é muito importante a gente ressaltar aqui. Essas que querem tomar, porque é um risco também. A gente sabe que apostar num processo que ainda está se criando forma é um risco. Mas essas empresas é o que o consumidor está querendo entender o que ela traz e muitas vezes aceita até esse diferencial, porque sabe que ela traz conteúdo. Aquelas empresas que andam lateralmente, que querem continuar na mesma, porque estão garantidos, já sabem como funciona os modus operantes. E aquelas que fecharam a porta. Eu não quero essa mudança aqui. Só que o consumidor também vai entender. Então, Martinha, eu acho que viva essa alta gestão, nós temos que aplaudir de pé, sim, essa alta gestão que está querendo abrir as portas para se letrar, para educar, para trazer para dentro de casa essa forma genuína de aplicar a diversidade, mas na sua forma ampla e justa. À medida que isso está pronto, que os presidentes querem e que realmente vai fazer, eles precisam fazer parte do seu planejamento estratégico. Como tem os números, como tem tudo, tem que fazer parte do seu planejamento estratégico. E o conselho tem que cobrar isso. Como é que está a diversidade dentro da sua empresa? O que você pretende fazer? E, além de tudo, agora eu vou dar uma coisinha bem simples, assim, que eu acho legal. Eu gosto muito de dar as práticas que a gente fez. Há uns 10, 15 anos atrás, eu percebi que nós temos um nível de mulheres que trabalham na ponta, né? Como eu trabalhei muitos anos, de vendedora, de caixa, de balcão. Eu percebi que elas tinham muita dificuldade aonde deixar os filhos, porque enquanto, como mulheres do Brasil, todos nós, mulheres do Brasil, lutamos para ter uma escola integral em cada quarteirão, eu percebi que era, então a gente criou um cheque-mãe. O que era isso? Criou, que existe até hoje. É um cheque que a gente dá para todas as mulheres que têm filho até 11 anos de idade, independente do cargo, para que elas possam pagar o vizinho, a mãe. Isso representa no seu balanço pouquíssimo. E nos ajudou a ter tranquilidade, e vocês não imaginam o que isso representa para as mulheres. Elas pagam a mãe, a vizinha, num cheque extra que elas recebem. E agora eu fiquei muito feliz que o Frederico aumentou, quase dobrou o cheque-mãe. Eu gosto muito quando a atitude passa dessa nova geração que está aí. Depois eu percebi, então, assim, é mínimo isso no nossa despesa. Depois eu percebi que o maior cargo que sai lideranças aqui é quando você sai de vendedora ou de caixa para gerente em treinamento. O que acontece? Esse gerente em treinamento fica 6 meses fora de casa. E eu percebi, eu sempre estou com o campo, sempre que eu sou xereta, tem gente do campo, eu estou lá conversando. Eu recebo almoço, eu percebi que tinha menos mulheres, que mulheres estavam caindo. Aí eu comecei a fazer a pergunta, porque quem informa é por quê?
Aí eu vi que 6 meses era difícil para a mulher, ela tinha que ficar muito longe, muitas vezes ela tinha que largar o filho, e são pequenas pérolas que a gente cria, e agora eu estou falando com os presidentes, o que nós fizemos? A gente pôs elas a 100 quilômetros da casa, elas não podem ficar mais longe do que 100 quilômetros. Dobramos o cheque-mãe para que ela pudesse pagar mais gente. Gente, hoje nós temos 60%, 70% de mulheres. Mas cresce assim, e demos algumas pérolas que não representam nada. Então, assim, percebemos que não tinha negros em alto nível da empresa. O Frederico fez uma pesquisa e percebeu que nós não tínhamos negros em alto nível. Lançamos um programa para trainee, que foi muito criticado, muito elogiado, mas que é impressionante, gente, é emocionante. O Frederico dá um testemunho que eu fico muito emocionada, porque nós só baixamos a porta de entrada, Tânia, não abaixou mais nada, só não precisava ter inglês. O resto foi a 99 Jobs que fez, apareceram 20 mil, passaram por todos os processos normais. Agora, o que mais ele ficou emocionado é assim, os últimos 30 para escolher 20, passa por todos os diretores executivos e passava por ele um dia todo, todos. Ele falou que muitas vezes teve que desligar o vídeo, porque eram pessoas tão competentes, uma comunicação tão boa, a maioria em escola pública, e ganhava 50% ou estava desempregado do que merecia. E a torcida deles pelo grupo era muito grande. Então, são pequenas... Agora eu quero fazer isso está na minha cabeça, para mulheres a mais de 50. Agora eu vou bolar alguma coisa dentro da empresa que seja de impacto para mulheres mais de 50. Eu não sei se vai ser programa de trainee, eu não sei o que vai ser, porque eu também gosto muito desse equilíbrio entre jovens. Aí os outros me perguntam, e agora, Luísa, do programa do trainee? Eu tive com eles, geralmente, estou depois que eles são selecionados. Eu falei, a responsabilidade agora é nossa e de vocês. A de vocês não é nem dentro da empresa, de dizer que valeu a pena, mesmo vocês estando noutra empresa, a gente ter sofrido tanto bullying, tanta coisa, e vocês terem estado juntos.